Hoje eu vou te ensinar a como marcar no gráfico os pontos de liquidez mais importantes, onde o preço vai ter que dar uma reagida no time frame menor ou no mesmo time frame. Fala pessoal, aqui quem fala é o Carlos Eduardo e hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai aprender a como ver e colocar no gráfico, né, os pontos de liquidez mais importantes, onde o preço ele tem que ir e reagir naquele ponto, ou caso ele romper aquele ponto, continuar a tendência, tá? Isso a gente vai tudo conferir agora na tela comigo, tá bom? Então bora pra tela. Antes de tudo, lembrem de deixar o like, se inscrever aí no canal, e quem ainda não faz parte da minha comunidade gratuita, o Discord está na descrição, é só acessar o Linktree que vocês vão ter acesso ao meu Discord. E caso vocês queiram ser aprovados numa mesa proprietária, tá? Sem precisar operar, é só me chamar aí também no Linktree que eu passo os valores e tudo mais, tá bom? Sobre a minha mentoria 1 para 1, a gente ainda tem disponíveis 4 vagas, então é só você me chamar que a gente também vai ter o contato e falar sobre o que a gente aprende e tudo mais, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Já aqui, tá na tela do TrendView, a gente está aqui no gráfico do GBP JPY em 4 horas, tá bom? É o gráfico que eu vou utilizar aqui para demonstrar para vocês como que eu faço minhas marcações, tá? Para mim começar minha marcação de um ponto de liquidez, vocês têm que entender primeiramente que o BSL que eu chamo, que é o Bull Side Liquidity, ele significa que é uma liquidez interna, tá? Uma questão compradora, então sempre essa liquidez vai ser um topo, tá? Um topo interno. E como que eu faço para identificar esses topos internos? Vou mostrar para vocês logo, tá? Já o SSL, que é o que eu chamo de liquidez interna de venda, que é o Sell Side Liquidity, a gente vai estar marcando sempre nos fundos, tá? Nos fundos internos de liquidez. Então também vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá para o gráfico. Bom, primeiramente, aqui no gráfico de 4 horas, antes de tudo, eu sempre identifico qual que é o topo mais forte e o fundo mais forte. Para mim, ter uma lag já traçada nesse gráfico, para eu já não ficar perdido, né, onde o preço tenderia a ir, tá? Então, com isso, eu começo marcando minha protegida, que então seria aqui nessa lag vendedora, né, do 4 horas, seria essa aqui, a minha protegida, e já na lag, o meu target, né, que a gente chama, que seria o fundo mais forte, seria esse aqui, tá bom? Então, tendo em vista, eu tenho toda essa região aí traçada, dessa protegida para esse target. Com isso, eu venho aqui e sempre marco, tá, minha região de zona premium e zona discount, tá bom? Isso aqui serve para a gente trabalhar acima do preço, tendo mais probabilidades do preço andar para aquele lado. E qual que é a probabilidade aqui para o preço andar para venda sempre? O preço só vai começar a andar para venda ao momento, no 4 horas, né, olhando somente o gráfico de 4 horas, ao momento que ele chegar nessa zona premium, que é a zona onde o preço vai ser uma região premium, onde todo mundo, a maioria dos grandes players vão estar querendo abrir posições vendidas, e com isso a gente acha melhor posição, melhor POI, melhor lugar para a gente estar se posicionando na venda no mercado, tá? Isso tudo seguindo o contexto. Eu não vou estar explicando tudo aqui, né, porque não aqui eu tô mais hoje eu tô para explicar somente a liquidez. Mas continuando, pra mim, vamos fingir que não existiu, tá, essa direita do gráfico ainda, tá? E foi somente essa queda. As liquidez internas do preço aqui no 4 horas, tá? O BSL, o Bull Side Liquidity, vai ser formado ao momento que tiver esses topos internos. Onde que são esses topos internos? São dentro dessa região aqui onde a gente tem, tá? Dessa target e desse protegida, tá? Então dentro dela, para mim, todas as topos são liquidez internas, tá? Eu utilizo isso como pontos de referência porque liquidez é chamado de ignição também. O que significa? Que é um imã. Então, por exemplo, a gente tem uma liquidez interna ali no gráfico. Pô, pro preço ir buscar aquela liquidez interna é 2 palitos. Por quê? Por causa que a liquidez é onde movimenta o mercado. Então ele precisa buscar essa liquidez para o mercado continuar a andar, tanto para venda, tanto para compra. Então aqui, o topo interno aqui deixado, né, no preço aqui, foi esse aqui. Então isso aqui foi a liquidez interna do preço. Então aqui eu vou estar marcando para vocês o BSL, tá? Vou estar retirando aqui a zona premium, tá bom? Porque a gente já sabe que é acima desse topo aqui igual. Então, com isso eu tenho minha liquidez interna. O que significa? Que dentro dessa região aqui de 4 horas aqui, eu poderia trabalhar comprado um time frame menor, obviamente dentro do contexto de quebras de estruturas, né? Tudo mais, tem muito mais contexto aqui, como eu estou para informar para vocês sobre liquidez. Então, aqui eu consigo trabalhar muito mais numa compra, tá? Numa região aqui onde eu sei que o preço ele tem esse imã que eu chamo, né? Que seria o BSL. Então, a gente já consegue trabalhar melhor numa compra, tá?
Logo, depois que ele captura esse topo, né, esse BSL, eu sei que pode ser que ele ganhe uma reação vendedora mais pra frente. Atualmente ainda não ganhou essa reação vendedora, mas pode ser que ganhe, tá bom? Contudo, isso aqui seria o BSL, então seria o topo, né, interno do preço numa lag vendedora, tá? Seria esse aqui, a liquidez interna. Então, posso marcar outro BSL aqui? Posso. Qual? Esse aqui. Isso aqui é um topo de liquidez. Vocês estão vendo que o preço aqui chegou no BSL e reagiu aqui no time frame menor? Isso aqui daria uma operação, né, de correção aqui no preço. E depois ele veio, capturou aqui, já teve mais uma reação e ainda subiu ainda, tá? Só que isso tudo vai depender do contexto, né? Porque pode ser, às vezes, ele capturar aqui, dependendo do contexto, ele capturar a liquidez aqui e já logo ter uma queda para pagar o target, né? Então isso depende muito do preço, tá bom? Então esse seria o topo e o BSL, tá? Aonde que seria o SSL? Então aqui a gente vai estar diminuindo o time frame, vamos para 1 hora, que aqui a gente vai ter uma tendência de alta, né? Então a gente já vai ter uma quebra, estrutura, e vou estar excluindo essas liquidez internas de compra, e aqui no 1 hora eu vou estar mostrando para vocês, tá? Numa hora, aqui, a gente teria a nossa protegida, né? De 1 hora seria aqui, protegida, e o nosso target seria aqui, tá? Nesse topo aqui. Então tá aí, ó. Região traçada, a nossa leg tá traçada. Primeiro passo. Depois, o segundo passo, a gente traça a nossa região de zona premium discount. Como aqui a zona discount, né? Ela já foi, ó, já foi reagida aqui, né? Então aqui ele teve liquidez interna. Então as liquidez internas sempre vão estar melhores na região premium ou discount, tá bom? Onde vai ter mais reação do preço nessas liquidez internas sempre vai ser nisso, tá? Mas dentro dessa leg aqui ele já pode estar abrindo aqui e vendo que, ó, quando o preço ele vem aqui corrigir, todos esses fundos que ele captura aqui no preço do H1 são liquidez interna. E geralmente isso ocasiona, né, numa falha do preço para subir novamente, e como ocasionou aqui. Então, como a gente é a nossa protegida e nosso target aqui, o preço, ele quando chega na zona discount aqui, ele tem essa reação compradora de primeira e depois ele forma esse fundo. Esse fundo, antes de acontecer essa quebra novamente do fundo, a gente tem aqui para traçar a nossa região de liquidez. Então, quando o preço vem aqui e captura esse tipo de liquidez aqui, o preço ele tende a voltar, né? E ter essa reação compradora para ele voltar e começar a ter a compra para pagar o target, tá bom? Quais que são os tipos de liquidez que existem aqui também? A gente tem esse tipo de liquidez interna aqui, ó. O preço, quando ele ganha essa força, esse momento do comprador, o preço começa a andar assim, ó. Vou fazer aqui igual tá ali, ó. Então, ó, o preço aqui, ele faz essa pernada de bullish aqui do preço e ele forma esse ponto de liquidez aqui, ó. Começa a fazer, ó, topos, ó, tá vendo que, ó, começa a fazer um ascendente, ó, fundo mais alto que o fundo anterior e não rompe o topo aqui. Então, com isso, a gente tem a liquidez. Onde que tá a liquidez? Tá nesse fundo aqui. Então a gente procura que o preço ele vai para ele conseguir ter essa quebra aqui momentânea aqui no target para pagar o target, ele tem que capturar a liquidez. E onde está essa liquidez? Está aqui embaixo. Então para tu entrar no movimento mais assertivo na compra, você espera essa captura de liquidez interna. O que seria esperar então o preço vir aqui numa força, como ele veio, ó, tá vendo que ele lateralizou, né? Teve a captura da liquidez. Após essa captura, ele volta com um movimento muito mais forte. Isso tudo que ele reage junto com o order block, né? Obviamente que após a captura de liquidez. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você vai conseguir diferenciar operações boas para as operações ruins. Com isso, tu consegue aumentar a sua assertividade de operações sei lá, vamos supor, de operações que tem a probabilidade de pagar 30%, né, da probabilidade, consegue aumentar isso aqui para 70% somente usando esses pontos de liquidez, tá bom? Então isso aqui é muito importante você utilizar para fazer suas operações, tá? É o que eu utilizo, eu tô mostrando o que eu utilizo e é realmente isso. Então foi esse o vídeo, tá? Uma explicação rapidinha sobre liquidez interna. Vou estar trazendo mais vídeos rápidos assim sobre outros pós que eu utilizo também, tá? Pra gente fazer os análises aqui com vocês, beleza? Muito obrigado. Valeu, fui, tchau.